Bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre como os ambientes ganham vida na prática, com quem vive, sente e transforma cada ambiente. E hoje, como os arquitetos interagem com seus ambientes. Aqui os sócios da Trem, Jaime, Camila, Samela Brito, vão contar um pouquinho pra gente como que é essa experiência. E aí, Jaime, a casa do arquiteto, ela é diferente das outras casas? Diego, a minha casa não é diferente não. Eu e minha esposa, a gente prefere morar em apartamento, né? O nosso filho Davi também, mas a nossa casa não é diferente não. Quando nós reformamos o apartamento, foi muito legal, mas eu garanto para você e para vocês que não é diferente. E aí, a casa do arquiteto é diferente? Então, não que seja diferente, mas quando a gente se casou, né, e a gente foi escolher um apartamento para morar, a gente já pensou em questões mais lá para frente. Tanto que a gente nunca se mudou, mora no mesmo apartamento há 10 anos, porque quando a gente foi procurar um apartamento, a gente já pensou em um apartamento que pudesse servir por bastante tempo, né? Porque a gente não precisasse ficar se mudando. Então a gente já conseguiu analisar, né, com nossos conhecimentos de arquitetura, a gente conseguiu fazer algumas análises importantes, assim, questões que eram importantes para a gente, né? E que depois não desse vontade que a gente mudasse com muita facilidade, assim, no curto período de tempo. Então, a gente analisou a questão da localização, de ser próximo, né, para gerar menos deslocamento, então uma área mais centralizada da cidade. A gente pensou em questões como vistas, né, que a gente priorizava também que fosse um apartamento que fosse claro, que tivesse uma vista. Então, em frente do nosso apartamento tem uma árvore, a gente consegue deixar a porta da sala aberta, uma porta de vidro, e a gente visualiza a árvore, a gente não fica vendo o vizinho, né? A questão também da ventilação, algum apartamento tem uma boa ventilação. Nós temos 2 quartos são amplos, e aí a gente conseguiu assim, dar uma boa flexibilidade no uso de um dos quartos, que antes a gente usava como escritório, e era escritório e quarto de visitas. E agora vai ser o quarto do nosso filho e vai continuar sendo quarto de visitas. Então ele, no momento da nossa vida, ele se enquadrou para aquele momento e agora vai se enquadrar para um outro momento da nossa vida também. Então você acha que a sua formação como arquiteta já te faz entrar no local e já ter uma percepção diferente sobre ele? Acho que sim, a gente consegue analisar, né, mais questões e aí por isso eu acredito, assim, eu entendo que a decisão que a gente tomou naquele momento foi uma decisão boa, né? Tanto que a gente está satisfeito com o apartamento ainda até hoje. Ou seja, quando você estava ali escolhendo esse apartamento, você, quando entrou nele, você sentiu que a sua formação fez a diferença na sua análise? Assim, uma coisa que foi muito legal, que quando eu e o Juliano nós adquirimos o apartamento, e chegou um momento onde a gente fez a nossa intervenção. Uma coisa que foi muito legal, Diego e Samela, foi que a arquitetura me ajudou muito a concretizar e realizar aquilo que Juliana queria. Então, o fato de sermos arquitetos leva essa funcionalidade na hora de você reformar, na hora de você traduzir aquilo que a pessoa que está do teu lado deseja, no caso a minha esposa Juliana, né? Aquilo que o Davi na época queria, que já era mais pitirilo, não era menor. Então, assim, isso ajuda bastante. A gente consegue entender, traduzir melhor aquilo que a pessoa ou as pessoas querem. Então, quando você leva para esse lado, o lado onde você tem um conhecimento, isso ajuda bastante.
Então, essa foi uma das experiências que nós tivemos quando nós adquirimos o apartamento e fizemos as nossas intervenções, né? Agora, uma curiosidade que todo mundo tem é: você chega em casa, sentou ali na sala, começa a olhar para um lado, para o outro, dá vontade de mudar tudo? Cara, eu não tenho essa vontade não. E creio que também a minha esposa Juliana também não, porque quando a gente fez as nossas intervenções ali, a gente procurou fazer tudo realmente ali, você sabe, né, cara, mais do jeitinho dela, né? Então, assim, eu não vejo isso no nosso local onde a gente mora, não. Então, assim, cada ambiente, o quarto, os quartos, a sala de jantar, de estar, a cozinha, então assim, tudo foi muito planejado, né? Foi muito projetado e realmente ficou muito do jeito dela, do nosso jeito, o jeito do Davi, nosso filho. Então assim, essa pergunta que você me fez, eu acho que, eu tenho certeza que não rola isso lá não. E você, quando você está em casa lá, sentou lá no sofá, no quarto, começa a olhar para o lado, dá vontade de mexer? Não, assim, de tempos em tempos a gente faz uma renovação, né? Mas aí são renovações pequenas, assim, de pintura, algum elemento decorativo. Tipo uma manutenção, coisas assim, né? Mas não modificação drástica, né? Tudo que a gente foi pensando, assim, de armários, por exemplo, a gente já pensou de uma forma que desse funcionalidade, a gente já fez esse armário com as divisões internas para caber exatamente os eletrodomésticos, as louças que a gente tinha. Tipo, os armários da sala a gente manteve todos até hoje. O que teve maior mudança, mais drástica, é o quarto mesmo, que ele foi se adequando às fases da nossa vida, o segundo quarto, né? A gente foi realmente mudando ele mudou de visual completamente, acho que umas 3 vezes, né? E isso que você falou é interessante, né? Porque o Davi hoje ele já está já não é mais criança, né? Já está aí um jovem. Então, assim, isso aconteceu em casa. O quarto dele, quando ele era criança, tinha um layout, né? Tinha uma pintura, tinha uns determinados móveis. E ele agora, né, numa outra fase de vida dele, está totalmente diferente. Então, realmente houve essa mudança aí, né? Os novos móveis, uma nova cama, que realmente está atendendo a funcionalidade que ele precisa para realmente fazer as coisas dele, desse momento de vida dele. Então, realmente isso é interessante, né? Então, essas mudanças que acontecem é realmente de acordo com o momento de vida, né, do casal, ou do filho, ou dos filhos. Então, isso aí é algo legal. As mudanças, eu acho que elas devem ser consequência da família, assim, né? Tipo, uma família vai mudando também, vai evoluindo, né? Às vezes nascem filhos, às vezes filhos vão para fora estudar, então são questões assim independentes, né? Se a pessoa é da profissão, é arquiteto, se não é, a casa ela vai se modificando para atender a necessidade da família, né? Eu acho que isso é o ideal mesmo. Não adianta fazer uma modificação na casa só para atender uma tendência de moda, né? Para não, tá na moda, eu vou fazer isso na minha casa. Que com certeza não vai durar muito tempo, provavelmente não vai ser prático para a família, né? Acho que é legal mesmo pensando nas mudanças para que atenda às necessidades daquela família que mora ali. É isso que a gente procura fazer. Lá em casa a gente nunca fez nada assim, não, está na moda, vou querer colocar essa decoração na minha casa. A gente sempre pensa na eficiência daquilo tornar a nossa vida, nossa rotina mais prática e de ao mesmo tempo ter um equilíbrio visual, ser bonito, né? Mas não pode ser só bonito e não atender uma necessidade nossa. Sim. Eu acho interessante essa colocação de que a casa acompanha o estilo de vida, né? Então, as mudanças da vida, a casa vem e acompanham essas mudanças, e não o contrário, né? Você muda a casa para mudar a sua vida. Acho que não é bem por aí, né? Mas assim, quando vocês estão lá
Na casa de vocês não pensam assim, vou fazer algo diferente? Não tem esse desejo assim de, vou fazer algo diferente aqui dentro de casa. É sempre para atender o dia a dia, a transformação, conforme a Samuel falou, devido à necessidade, é isso, né? Então, assim, eu e Juliano e Davi, a gente não parte para esse princípio, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Não, a gente vai muito realmente pelo aquilo que vai se tornando necessário de acordo com cada momento da nossa vida, né? Então, assim, eu penso que cada momento é um momento e esse momento vai durar um determinado tempo que a gente não sabe qual é o tempo. E essas mudanças, elas ocorrem de acordo com essas necessidades afins, né? Então, a gente, pelo menos lá na nossa casa, na minha família, eu, Davi e Juliana, a gente tem esse princípio, esse caminho, né? Mas, e voltando ao que você perguntou anteriormente, eu achei muito legal que nós, como profissionais, como arquitetos, é muito legal, porque quando você e a Sam, vocês são arquitetos, então assim, vocês falam assim, a mesma língua, né? A mesma linguagem, quando vão fazer isso, aquilo. E lá em casa, eu, Davi e Juliana, assim, é como se eles apoiassem em mim, como se fosse a última palavra. Olha, meu pai é arquiteto, meu esposo é arquiteto, então assim, ele realmente vai dar uma direção melhor do que nós dois, né? Mas isso é mais envolvente no sentido de, da funcionalidade, mas o gosto, o desejo, isso a gente respeita, igual a gente faz aqui no escritório, Diego, né, Selma? A gente respeita muito o desejo, o gosto do nosso cliente, mas a funcionalidade, a parte prática, a parte profissional, isso sim, eu vejo que eles se apoiam muito no pai arquiteto. Na sua casa, sua esposa e seu filho são seus clientes. É exatamente isso, Selma. E essa relação é muito legal, né? Mas é questões assim de... A casa funciona, ok. Mas assim, em determinados momentos, vocês pensam assim, isso aqui dá para otimizar, dá para fazer de uma forma que fique ainda melhor. Vocês passam por isso? Sim. Isso é inevitável, Diego. Então, assim, apesar como eu tenho colocado, de sermos arquitetos, mas é inevitável, a gente como ser humano, a gente sempre vai tender a melhorar, a sempre tender a querer fazer algo melhor. Sim, em relação a isso que você tinha perguntado de fazer algo diferente, assim. Não de fazer o diferente por fazer diferente. Só quero fazer uma coisa diferente. Não vai ter funcionalidade nenhuma. Mas tem questões assim que a gente pensa, por exemplo, a parte de decoração que tem na nossa casa. Normalmente a gente gosta de personalizar. Então os quadros da nossa casa, eu acho que se não for 100%, agora eu não me lembro, mas eu acho que praticamente 100% dos quadros foram fotos que a gente tirou, de paisagem que a gente tirou, fotos nossas, da nossa família. E a gente acha legal isso, que a casa conte um pouquinho da nossa história também, para quem está entrando. Então a gente gosta de trazer isso, a gente gosta de decorar com plantas também, plantas naturais. Então é mais assim nesse aspecto do diferente. Ou então às vezes, estou no sofá da sala, tem a varandinha ali, queria que essa varanda trouxesse uma vista que remetesse a uma iluminação natural, para me dar mais, para me deixar mais confortável, né? Para sentir um aconchego maior, que a natureza traz aquela sensação mais de paz, tranquilidade. A gente fez não tem muito espaço, agora não é muito grande, a gente fez um jardim vertical, e que já compõe um pouquinho com essa paisagem do externo. Mas não são questões assim, eu vou fazer diferente por fazer diferente, já que as pessoas entrarem na minha casa e falar, isso aqui é uma casa de arquiteto. Não, a gente não tem decisões assim. As nossas decisões são para trazer algum conforto para a gente, algum benefício para a gente, para que a gente se sinta à vontade. E eu acredito que a gente se sentindo bem na nossa casa também, quem chegar vai se sentir bem. Você não precisa chegar e achar uma casa linda, maravilhosa. Ai, que casa de
revistar essa casa de arquiteto, não é isso. É a nossa casa, é a nossa família, é um ambiente de acolher a nossa família, de abrigar a nossa família. Tem que ser um ambiente agradável para a gente, não um ambiente para status, para mostrar para outras pessoas que a gente tem essa profissão, né? E por isso nossa casa precisa chamar mais atenção que as outras casas. Nesse sentido, não. Falando sobre isso, a questão da rotina, do seu trabalho ser estudar casas. Isso interfere na hora de você usufruir da sua própria casa? Tipo, já falei tanto de casa, agora eu quero chegar em casa e isso atrapalha você usufruir da sua casa? Não. Usufruir não. Mas às vezes atrapalha a gente a pensar na nossa casa, porque a gente já pensa tanto na casa dos outros que quando chega em casa vai pensar na nossa casa dá um pouco de preguiça. Acontece isso. Mas é usufruir não. Eu gostei dessa pergunta. A nossa casa, né? Eu, da Virginiana, a nossa casa ficou muito do nosso jeitinho, né? Os móveis, quando a gente fez a nossa reforma, a gente projetou todos os quartos, os ambientes de estar, jantar, cozinha. Então, assim, realmente ficou com muito da nossa pegada, né? De nós três, né? Da Então, personalidade de vocês. Sandra, exatamente isso. Ficou muito do nosso jeito. E aquilo que eu falei anteriormente, né? Com o crescimento do Davi, o quarto dele foi mudando e tal, para atender a necessidade de cada momento dele. Mas esse momento de você conviver em casa, eu gosto muito, porque tudo ficou do nosso jeitinho, né? Então, assim, apesar de ter a funcionalidade, estética, a beleza, né, que a gente leva para dentro de um ambiente, mas eu, assim, na convivência, no meu descansar, no meu período de família, de estar ali, estar com eles, ou estar lá no meu escritório sozinho, é muito agradável. Então, Jaime, nessa questão de você pensar nos seus clientes, pensar em casa, eu não tenho esse choque não, porque lá realmente ficou algo assim que muito agrada a gente, né? E qual o ambiente da casa que você mais se sente confortável? Para dormir, para descansar, né? Então, assim, é um local que tem que ser agradável, né? Então, tem que levar um conforto para você poder renovar suas forças, né? Então, assim, e com o advento da internet, isso também, pelo menos em casa, mudou muito. Por exemplo, muito difícil hoje eu assistir TV, né? Então, assim, a sala hoje ficou mais um ambiente de convívio na hora da refeição ou quando a gente recebe uma visita. Mas para essa parte de TV, realmente isso, pelo menos lá em casa, isso mudou muito. A gente não tem esse costume de parar e sentar e ver TV, mas a gente tem um costume sim de sentar, fazer as nossas refeições juntas. Então hoje a nossa sala de estar ficou muito assim, um local reservado para o nosso encontro, né? Nós três ali. Você tem um cantinho preferido na sua casa? Acho que é a sala também. Porque a sala, além da gente fazer também as refeições juntos, a gente também é um lugar que a gente relaxa um pouquinho, senta no sofá, conversa, assiste um filme. É um lugar assim que a gente consegue estar mais relaxado, né? É isso. Eu gosto bastante da cozinha, assim, de cozinhar, mas no nosso caso, a nossa cozinha é menor do que eu gostaria que fosse. Então não tá, para mim a cozinha nesse caso ainda não é o ideal. Gostaria de ter uma cozinha maior. E assim, na sua casa, tem algo assim que você acha que é indispensável? Não, isso aqui tem que ter na nossa casa. Isso é indispensável. Você não abre mão de jeito nenhum. Para mim, uma das questões mais importantes é a questão da vista. Assim, eu detestaria morar numa casa que eu não tenho uma janela assim, que eu possa abrir e ficar à vontade. Que eu abro e dou de cara com o vizinho, dou de cara com, sei lá, alguma coisa que vai tirar minha privacidade, ou então dou de cara com um muro feio, uma paisagem feia, alguma coisa assim. Para mim é muito importante ter
visual, assim, que me agrade, assim. Principalmente se for natureza. Para mim isso é uma das coisas mais importantes. Tem algum item para você? Tem, Diego. Em casa tem que ter o cafezinho, Diego. Não tem aquele cafezinho da máquina? Então, tem que ter aquele cafezinho faz toda a diferença, Diego. Então, assim, logicamente, né? Brincando um pouquinho, é uma das coisas que muito agrada a gente lá, a gente poder desfrutar. Ter o espaço do cafezinho. Ter o espaço do cafezinho, então, isso teve. A gente adequou, né? Um determinado local lá para botar essa máquina do cafezinho. Ficou muito legal. E uma coisa muito legal que tanto eu, Davi e Juliana, a gente tem esse gosto em comum, né? E acaba, isso é muito legal, vocês vão vivenciar isso aí com o bebê chegando. Que muitas das vezes um tem um gosto para isso ou para aquilo, mas acaba todo mundo se afinando no gosto do Tem do algo que outro. é em comum, né? Acaba sendo comum. Então esse cantinho nosso hoje lá, que acabou sendo nossa mesa de refeição e com essa máquina lá do cafezinho, porque o cafezinho já é a tradição do brasileiro, quem gosta de um café, né? E o que não entraria na sua casa? Poxa, uma boa pergunta, Diego. O que não entraria na minha casa? Depende do que. Agora eu não sei te responder o que não entraria na minha casa, sinceramente. Mas em que sentido que você fala assim? É questões dentro da casa mesmo, uma banheira no seu banheiro, sei lá, uma mesa de 12 lugares, coisas que não te agradam assim na sua Uma parede composição. preta. Uma parede preta, um lustre de cristal. Realmente Não sei assim. o que te tem uma barreira assim que você fala, não, isso aqui na minha casa acho que não. Eu não assim, de bate-pronto assim, eu não saberia te responder não, mas eu tenho certeza que a Juliana, ela tem algumas coisas que com certeza a gente não teria em casa, né? Então, assim... Tem umas coisas que você Você é sempre mais fala. flexível com isso. Você sempre fala que você não gosta, tipo madeira muito escura, coisas assim, você fala que não gosta. Verdade. Então, assim, tanto é que lá em casa, a parte de madeira, marcenaria, né? Os móveis são realmente muito claros, né? Então, realmente isso não temos, e tanto eu e o Davi e a Juliana, a gente não tem essa pegada, né? A gente não tem esse gosto em comum. Então, assim, a gente tem esse gosto em comum. Então, assim, cara, acho que vai ser muito difícil a gente ter um ambiente com uma pegada de tons mais escuros, como móveis ou até mesmo uma pintura. Acho que isso aí realmente não entraria, não. Já ouvi falar também, algumas vezes, você não gosta de parede curva. Cara, é verdade. Se você pegar, por exemplo, no meu histórico desde colégio de arquitetura, essa é uma realidade. Eu não me lembro de ter, Diego, a não ser quando o cliente queira, eu particularmente eu não me lembro de ter feito isso. Então, assim, é uma coisa que eu não levaria para minha casa. Bem lembrado, Diego. E você, o que você não levaria para sua casa? Eu acho que coisas que não tem função pra gente, como eu falei antes, né? Acho que coisas que eu não quero colocar que tenha nada na minha casa que seja só pra estar ali. Por estar. Assim, por estar, pra eu querer demonstrar um status, pra eu querer demonstrar. Não, eu quero que na minha casa tenha as coisas que sejam úteis pra mim, que vão me gerar uma sensação boa. Você vai querer aproveitar, né? Você, o Diego, agora com a chegada do bebê. Né? Coisas que não têm a ver com a nossa personalidade, não gosto de colocar. Como você deu o exemplo do lustre, né? Aqueles lustres enormes, cheios de detalhes e tal, isso não tem muito a ver com a minha personalidade. Minha personalidade é mais prática, assim. Então não adianta, pode estar na moda, pode estar todo mundo usando, ser super legal, que na minha casa não tem identificação com a minha família, então para mim não tem motivo de ter.
um elemento desse na minha casa. Eu acho assim, a questão daquilo que a gente vai usufruir em casa, aquela pegada nossa que a gente leva para o nosso lar, aquilo que a gente gosta, eu penso que aquilo que deu certo, né, a tendência é que a gente multiplique aquilo que deu certo, né? Então, tipo assim, uma colocação de um móvel que funcionou, que compôs aquele ambiente, e muito mais do que compor um ambiente, onde que realmente a gente, eu, David e Juliana, a gente pôde usufruir melhor. Então, acho que isso a gente consegue levar, entendeu? Por exemplo, lá em casa hoje a gente tem um terceiro quarto que é um escritório. Então, assim, vale a pena? No nosso momento vale super a pena. E de repente tem algum cliente nosso que esteja nesse momento também, que com certeza vai valer a pena para eles também. Então, eu penso que nesse sentido ajuda muito, logicamente, né? Então, assim, é aquilo que a gente vem falando, são os momentos, né? Mas, igual a gente comentou agora mesmo, né? De estar sentado à mesa, poder tomar um café. Então, essas experiências que realmente deram resultados na minha família, como na sua, tem algum ponto que também funciona legal, então com certeza a gente leva isso sim para os nossos amigos e clientes. Assim, acho que é muito da relação que a gente tem que nós dois temos com a nossa casa, de que a gente gosta que a nossa personalidade, nosso estilo de vida sejam refletidos na nossa casa. Isso faz com que a gente também tenha uma visão igual para os nossos clientes. Então, assim, quero dizer, não é que a gente quer impor o nosso estilo de vida para os nossos clientes, é o estilo de vida, a casa deles tem que refletir o estilo de vida deles. Então, assim como a gente quer que a nossa casa reflita o nosso estilo de vida, a gente respeita também os nossos clientes. Nossos clientes, por exemplo, chegarem aqui falando, juntando o que Jaime falou que não se identifica com o que eu não me identifico. Eu quero uma sala toda preta com os móveis escuros, aquela madeira bem antiga, assim, bem escura, com um lustre enorme no meio. A gente vai fazer, é assim que você se sente bem no espaço? Então é assim que vai ser o seu quarto, assim que vai ser a sua sala. Porque aí a gente vai, né, alertar o cliente, olha, o ambiente mais escuro vai gerar uma redução, a sensação de que o espaço seja menor, ainda mais com um lustre muito grande ali centralizado, mas ao mesmo tempo vai ser um ambiente, né, por estar com menos cor, menos iluminado, de repente vai ser um ambiente que você vai conseguir se concentrar melhor, dependendo da sua personalidade. E a gente vai fazer, faz ponderações para ele analisar, né, claro, que às vezes também o cliente traz para a gente algumas solicitações, mas ele não refletiu sobre as consequências daquele pedido que ele está fazendo. Então também é o nosso papel alertar, né, com base no nosso conhecimento técnico e tal, mas a gente respeita muito a vontade do nosso cliente, né? E assim como a gente quer ser respeitado, a gente quer que nossa casa reflita o que a gente a gente também deseja muito que a casa dos nossos clientes reflitam o que eles são. E Diego, Sandra, tem uma coisa que você falou que é muito legal, nessa questão desse relacionamento com nossos amigos e clientes, é de respeitar. Uma das coisas que nós falamos na nossa apresentação de projetos e até mesmo de proposta financeira, é que a gente entende que cada pessoa é única, assim como a sua família também é única. Então, o nosso papel como profissionais, como arquitetos, é levar o nosso conhecimento técnico, mas, sobretudo, a gente tem que respeitar o gosto, tem que respeitar a pegada dessa família, né? Então, isso que você falou é muito legal. E a gente leva isso aí para os nossos amigos e clientes, esse respeito e essa qualidade quando a gente passa para eles essa questão da funcionalidade e aquilo que você falou. Se o cliente ele quer um ambiente assim, com tons que não sejam tons pastéis, que sejam uns tons mais escuros, a gente vai respeitar. Mas o nosso papel como profissional, como você colocou, é de orientar. E cabe ao cliente, com essa informação, com esse conhecimento, ele vai tomar a decisão dele. E que
conselho você poderia dar para quem está ali inseguro nesse momento, pensando em fazer um projeto, pensando em fazer uma obra? O que você pode passar aí de conselho? Diego, se a pessoa, independente do tamanho da obra, independente do tamanho da reforma, você busque profissionais que possam te orientar, profissionais que possam te informar, que com o poder do conhecimento que você vai ter as decisões mais fáceis e o caminho a seguir, né? Então, quando você tem uma informação, caramba, você tem o poder da decisão. Isso é sensacional. Então, quando você traz esse poder da decisão e sabe, eu vou seguir para cá, vou seguir para lá, você já está um caminho bem direcionado. Então, a minha sugestão, a minha orientação para você que quer construir, reformar e não teve nenhuma experiência, que realmente você busque orientação com profissionais que vão levar para vocês informações, e essas informações vocês vão ter condições de tomar uma decisão acertada. Lógico, aquilo que a gente já vem falando, né? Você que vai estar aí buscando essa informação, eu penso que cada pessoa tem que ser respeitada, o seu querer, o seu jeito, isso tudo que a gente acabou de falar. Então, em suma, fica essa minha aí sugestão para você, nosso amigo que está nos assistindo. E algum conselho? Então, tenho essa questão, né, sempre procurar uma ajuda profissional, que você vai conseguir ter orientação, né? Ele vai te conduzir por um caminho, né, um bom profissional. Mas, assim, você também precisa saber o que você quer. Você precisa ter a clareza, assim, de quem eu sou, quem a minha família como é a nossa rotina. Então, para mim, o que vai tornar a minha rotina mais prática? Quais são as sensações que eu quero promover, despertar, estimular na minha casa? Por exemplo, eu gosto de receber visitas, eu gosto de receber pequenos grupos, né, só de casal em casal. Eu gosto de uma privacidade maior, ou não, eu gosto da minha casa bem aberta. Eu gosto de fazer festa de aniversário, gosto de receber grupos grandes, eu gosto de ter uma relação muito próxima com a natureza, gosto de plantar, gosto de olhar para a vegetação. Então você precisa se conhecer, né? Todo dia eu acordo de manhã, eu gosto de sair, andar de bicicleta, fazer minha caminhada, ou gosto de dar um mergulho na piscina, ou não, eu gosto de chegar em casa cansada à noite e deitar, relaxar na minha banheira. Quem é você? Quem são as pessoas que moram na sua casa, que vão morar na sua casa? E até uma coisa que eu acho interessante aqui em Macaé, onde a gente está, é muito comum, na realidade, as pessoas construírem suas casas, né? Ou então até comprar uma casa pronta, fazer um investimento maior, às vezes investe, né? Se dedica, faz financiamentos, faz economia por anos e anos para comprar uma casa. Ou quando você já está ali, já sai da casa dos seus pais já com uma condição financeira boa, para ela comprar uma casa. Uma dica que eu dou, assim, é que você não vai direto para uma casa. Primeiro passe ali, ou então alugue uma casa, ou então alugue um apartamento, ou compre um apartamento, mas primeiro refletir sobre como é que é a sua rotina, o que você precisa no seu dia a dia ali, para você ter mais funcionalidade das coisas que você faz, né? Você mesmo aprender, que às vezes a gente está na casa dos nossos pais e a gente não se liga muito nessas questões, né? Às vezes na casa dos nossos pais não é a gente que vai fazer a limpeza da casa, não é a gente que vai fazer a comida, não é a gente que vai lavar roupa. Então tem várias coisas assim no dia a dia que a gente nem se desperta para a funcionalidade delas. E quando a gente vai morar sozinho, né? Então se casa, vai morar com o nosso marido, a gente começa a perceber outras coisas dentro de casa. E de repente, se você vai direto para um investimento maior, de construir uma casa enorme já pensando na sua família, que você vai crescer, que você vai ter filhos e tal, eu acho assim, tem muita chance da sua casa acabar não representando ali aquilo que você quer.
não sendo tão funcional para a sua rotina. Eu acho legal fazer essa análise antes, assim, de como a sua casa realmente vai se encaixar para a pessoa que você é, para cada pessoa da sua família, para o estilo de vida que você quer levar, para fazer esse investimento com mais segurança, assim. É uma questão, assim, que eu achei interessante pra gente. Quando a gente casou, eu fui descobrindo várias coisas. Fui descobrindo como deixar a nossa casa mais funcional e com questões que antes eu nem percebia que eram importantes. E uma coisa dentro do que você está falando, Sandra, um dos critérios ou um dos caminhos que nós usamos quando nós atendemos nossos amigos e clientes é que a gente faz o briefing. Uhum. E nesse momento do briefing, onde a gente conversa e tenta absorver o máximo possível do desejo da pessoa ou da família, né? E ali a gente procura realmente saber aquilo e como a pessoa quer desenvolver o projeto dela, ou a casa, ou a reforma, né, de um apartamento, ou de uma clínica. Então é nesse momento que a gente absorve o máximo possível. E com isso que você está trazendo aí, nos ajuda ainda mais a entender o objetivo do cliente. Aquilo que a gente chama de programa de necessidade para o projeto da pessoa. Então o briefing, ele é essencial para esse primeiro momento, onde a gente absorve a informação e onde a gente também passa a informação para os nossos amigos e clientes. Como eu falei anteriormente, onde a pessoa ela passa a ter muita informação e ela tem o poder da decisão. Então o briefing, né, junto com o que você falou, Samara, é muito legal e é muito importante. E é uma das etapas que aqui no nosso escritório da Teresa Arquitetura a gente leva isso como uma primícia. É algo que a gente pode até dizer que é uma parte que é inegociável. Ela tem que existir, porque tem um briefing, uma conversa bem aberta, bem sincera, a probabilidade do seu projeto ficar e ter um sucesso. E o sucesso é aquilo que vai te agradar, né? É bem maior. O briefing é importante não só para o escritório entender, mas o briefing também ajuda a família a expandir a cabeça sobre a casa. Sim, exatamente. Foi aquilo que a Samara falou, exatamente isso. Muito legal. Bom, queria agradecer aqui a presença sócia fundadora da 3, Jair Camilo. Eu que agradeço, Diego. Agradecer a presença da sócia fundadora da 3, Samara Brito, minha esposa. Muito legal. Até o próximo Entre Tijolos.